Bitcoin fracassa na tentativa de fechar o gap da CME de futuros e, principalmente, vai buscar aquela região abaixo dos 108 mil dólares que a gente está esperando. Então vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu sei que tem muita gente que não está contente com essa correção no mercado, mas você tem que ter paciência, porque é assim que funciona. Do mesmo jeito que houveram oportunidades de se vender Bitcoin a 123.500, 123.800, 120, 119, 118, agora para quem vendeu nesse período, começa a buscar a hora de recomprar para surfar o último período de alta. Ah, Sandro, mas teremos o último período de alta? Eu acredito que sim. Eu projeto que sim. Vai ter ou não? Só o tempo nos dirá. Mas enquanto isso, a Lua está funcionando perfeitamente dentro do trade lunático das fases da Lua que a gente mencionou no mês de agosto. Tivemos a alta gerada pela Lua cheia. Eu vou mostrar tudo isso em gráfico para vocês. Mas antes disso, inscreva-se no canal agora se ainda não está inscrito, usando o controle da televisão ou com o seu celular, é só apertar o botão inscrever-se. Às vezes você pensa que está inscrito porque está vendo os nossos vídeos e não está. Porque eu tenho informação que mais de 40% das pessoas que assistem não estão inscritos. E pode ser que um dia eu solte um vídeo aqui que você estava precisando ver e você não vai ver porque o YouTube não vai te recomendar porque você não está inscrito no canal. Então inscreva-se agora, que é a melhor coisa que você faz, ok? Então vamos embora aí, começando logo aí com dois mamões gigantes aí na tela pra gente ver, duas peitolas grandes, Cron e PIF, duas criptos que tiveram o hype devido ao governo americano. Essas duas moedas, primeiro foi a CRO da Crypto.com e agora a PIF como oráculo, é o segundo maior oráculo, ela detém 25% dos aplicativos DeFi utilizam o oráculo da PIF e agora o governo americano já disse aqui, ó, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos selecionou o PIF Network para verificar e distribuir dados econômicos on-chain. O anúncio de hoje marca um passo importante para a adoção da descentralização e valida o papel da PIF como uma fonte de dados confiáveis. Neste caso, quem tem PIF pode surfar ainda uma pequena alta. Eu ainda mantenho umas PIFs em stake, né, na minha carteirinha, ainda sigo ganhando aqui. Essas PIFs já estão aqui há mais de, eu acho que há quase 3 anos, quando a PIF lançou, que eu trouxe vários vídeos no canal falando da possibilidade desse oráculo realmente explodir, só que ele, graficamente falando, acabou com o mercado, porque ele saiu de praticamente $1 e ficou valendo 11 centavos. Não que o projeto não funcionasse, o projeto é maravilhoso, mas a liquidez não estava entrando no token, estava na verdade saindo. E agora, com esse anúncio do governo americano, o que a gente vê é a PIF fazendo isso. Nas últimas 24 horas, 85% de alta, deixando muita gente feliz. Mas claro, ainda está muita gente longe do preço que entrou a 70 centavos, 60 centavos, 50 centavos, 40 centavos ainda, mas já é o primeiro passo para a recuperação deste drawdown, deste loss que durante mais de um ano a PIF trouxe aí para a galera, ok? Partindo para o nosso Bitcoin aí a 109.860 dólares, aí 850 dólares e corrigindo, ele não conseguiu fechar e fracassou a tentativa de fechamento do gap que nós havíamos mencionado aqui, do futuros da CME aqui. Normalmente esse gap ele é produzido por essa barra longa aqui, que é a barra de entrada de dinheiro institucional ou smart money, né? O dinheiro que manipula o mercado, praticamente um pega-ratão, né? Que fez com que o Bitcoin tivesse uma alta em 4 horas de quase 5%, e aí na volta ele forma esse gap, que foi o que aconteceu aí agora na realização de lucro, e os gaps são sempre fechados. Demora, é rápido, não existe um tempo
para o fechamento de um gap. Mas sim, este gap aqui, ele será fechado. O Bitcoin virá para essa região para finalizar e fechar esse gap. Só que, para isso acontecer, ele necessitava estar acima dos 115 mil. Essa linha roxa que está no meio aí na sua tela. Mas infelizmente, ao entrar no início do gap aqui, o máximo que ele chegou foi 114 mil e ele veio aí abaixo e não conseguiu fechar o gap agora. Dessa forma, a gente analisa que sim, ele tem uma grande possibilidade de vir mais uma vez retestar a região aqui dos 108.800, que foi a região que ele retestou tem uns 3, 4 dias atrás. Inclusive, uma das minhas ordens pegou exatamente em 108.800, mas a maioria das minhas ordens estão abaixo dos 107 mil dólares aqui, até a região dos 100 mil. Então, o que a gente vai aguardar? Vou jogar agora um gráficozinho de 4 horas, porque é algo mais a curto prazo. Então, a curto prazo, a gente vê que existe uma grande chance aqui do Bitcoin fechar hoje na faixa dos 110 mil, amanhã ir buscar os 107 e depois da manhã os 104. Ah, Sandro, mas isso vai acontecer? Não dá para prever, não dá para cravar, não dá para apertar um botão e dizer agora eu vou shortar por causa disso. Não, você tem que pegar essa métrica aqui possível e juntar com outras métricas que podem ser aonde está a zona de stop da galera, onde está a galera para ser liquidado, está mais no short, está mais no long, e aí você tem mais ou menos uma noção para onde o mercado pode te levar. Então, entre longs e shorts, a coisa não é tão simples assim como apertar um botão. Eu trabalho mais com o swing trade ou position trade, onde a gente foca no longo prazo. E qual é o longo prazo que eu estou focando? Esta alta aqui até novembro, mais ou menos. Ou seja, os próximos 3 a 4 meses, máximo até dezembro. É a alta que eu estou focando. E para focar melhor nessa alta, o meu objetivo natural é que o Bitcoin entre nesta zona aonde estão as minhas ordens de compra, justamente para eu conseguir surfar essa verdadeira alta. Eu coloquei esse outro gráfico aqui do Bitcoin e dólar só para vocês verem o seguinte, olha só, a galera ficou tirando onda, até o Yuri postou ontem lá no story dele lá nas redes sociais, que ele mostrou a lua, né? E ele disse, segundo o mestre Sandro, não é bom comprar nessa lua. A prova tá aí, realmente não é bom comprar nessa lua, né? Na verdade, se a gente fosse olhar, não é bom vender nessa lua, porque a ideia é que venha cair, teria que ser vendido na lua cheia, onde a gente teve aqui uma alta da lua cheia de praticamente no Bitcoin de 8%, e depois dessa alta a gente já vem tendo aqui, nem vou tirar essa queda, vou tirar só essa quedinha daqui da lua nova, a gente já vem com 6% de queda. Dá certo ou dá errado, eu não sei, mas até agora a lua não me traiu. A lua está maravilhosa aí, realizando bons lucros pra gente, ok? Deixa eu fechar aqui o gráfico, agora eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Tá difícil para você entender a nomenclatura, tudo isso que a gente fala? Cara, olha só, a gente está aí com a imersão DeFi, tem link na descrição do grupo de WhatsApp, vagas são limitadas e esse link é para quê? Você entra e fica lá esperando o lançamento da pré-inscrição que vai ser semana que vem. Aí você entra, garante a sua vaga e aí aguarda o início para começar a estudar, ok? E aí você vai aprender tudo, desde o zero. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui só de análise gráfica, a gente vai aproveitar as melhores aulas do Mago das Criptos e vai ter mais de 10, 15, 20, 25 aulas no total. Só aqui, na verdade, olha a quantidade de aula que eu tenho de análise gráfica. E essas análises gráficas continuam até hoje. E nós vamos pegar os novos indicadores e trazer para que vocês entendam ainda mais, de uma forma super simples, como eu utilizo tudo para decidir os meus momentos de entrada, os meus momentos de saídas, o meu position trade, etc, ok? Então tudo isso a gente vai ter lá no Imersão DeFi. Então, Imersão Cripto. Entra agora no link que está aí na descrição, já tem mais de 500 pessoas esperando lá e eu lhe digo uma coisa,
corre risco de não dar vaga para todo mundo, ok? Eu já estou preocupado com isso, porque as vagas são limitadas. E só vai ficar aberto para vocês que entrarem no grupo por 72 horas, depois eu fecho. Tá bom? Então, e tem cupom de desconto quem entrar no grupo. Então vamos lá. A gente olha aqui no Bitcoin, a longo prazo, a coisa não tá ruim para o Bitcoin, ok? Ele teve essa pequena perda aqui em abril de 25, mas ele ainda está sustentando bonito aqui em cima desta LTA. Agora, o que me chama a atenção aqui no Bitcoin é o seguinte, agora vamos para o gráfico semanal. Olha o que pode estar sendo preparado para o Bitcoin aí a longo prazo, gente. Ó, presta atenção nessa parte aqui que eu vou mostrar a vocês. Vou esticar o gráfico assim bastante para a gente conseguir ver o Bitcoin desde o momento que ele iniciou essa alta aí até os dias de hoje, ok? A gente teve essa primeira ponta de alta aqui que iniciou em 2022 e o Bitcoin meteu praticamente 54% de alta. Depois da grande queda, essa queda aqui de trás, ele meteu 54% de alta. Daí, o que é que o Bitcoin faz? Dá uma corrigidazinha, parece pequena, né? Mas olha de quanto foi, 21%. Parece pequena, ainda não tivemos nem 15% de correção e o povo está espantado. Aqui teve 21% de correção. Você vê no gráfico assim, parece pequeno, né? Mas eu vou até aumentar assim para você ter uma noção do que eu quero dizer aqui. Aí você tem uma alta no Bitcoin pós-correção que mete mais 59, 60% de alta aí. Aí o Bitcoin corrige novamente. Quanto que ele corrige aqui? Quanto que você acha que ele corrige? 20%. Ainda nem corrigimos 15% agora e o povo está chorando. Isso é 2023. Depois dessa correção, o Bitcoin mete outra aceleração e faz uma alta de 30%. Aí o Bitcoin vem e dá outra lapada de correção. Olha quanto foi essa lapada aqui de correção. 21%. Você está notando, né? Ele sobe 30, 40, 50%, aí corrige 20%. 30, 40, 50%, corrige 20%. Só que aí entrou 2024, perspectiva de ETF no Bitcoin. Aí, olha, o Bitcoin começa a acelerar. Olha a alta que ele mete aqui, ó. 82% de alta. Ah, vai subir para sempre? Não. Olha o que é que acontece. Vamos ver a correção de quanto foi. Quanto você acha que foi? Pensa aí na sua cabeça. Quanto você acha que foi? Aí, ó. Corrige quanto? 21%. Tá sentindo? Tá entendendo? Você tá entendendo? De novo, esse númerozinho mágico de 20% de correção. Vamos seguindo. Depois daí, ele, sem perder o tempo dele, Bitcoin mete 90% de alta. 90% de alta. Daí, ele chega neste períodozinho daqui e leva uma correção de 25%. Olha o númerozinho mágico. Beleza, 25. Aí ele vai, pum, mete 32. Aí ele corrige quanto? 29. Depois, ele já está aqui, já estamos entrando perto da eleição de Donald Trump, novembro de 2024, e o Bitcoin, eu vou até colocar daqui, não vou nem colocar aqui de baixo. Ele mete 60%. Se eu jogo daqui dessa região, aí você vai ver os 80% entrando aí, ok? De alta. Aí ele corrige. Aí ele corrige aqui. E aí ele mete uma correção bem pesada. 30%. Aqui durante esse período de abril de 2025. Mas beleza, ele não cansou. Aí o que é que ele faz? Ele mete praticamente aqui 50%, mas vamos até lá em cima. 67% de alta. Vai pegando, olha só, olha o que ele já subiu desde dezembro de 2022 até agora, mesmo fazendo correções de 20%.
Aí ele vai dar essa subida e até agora ele só corrige 11. Já chegou a corrigir 12. Mas onde é provável ele corrigir? 20. Que levaria o Bitcoin a um valor de aproximadamente 99 mil dólares. Por isso que, em nossa projeção, nós colocamos um valor, deixa eu ver se eu encontro aqui, qual foi o gráfico que eu usei? Esse. Um valor aonde a correção do Bitcoin, ó a lua nova, lua nova. A gente coloca a correção do Bitcoin aqui entre 15% a 25%. Por quê? Qual é a média dessa correção? 20%. Quando você coloca isso e pega essa pontinha aqui e puxa a correção, você vê que o 15% entra aonde ele bateu, exatamente aonde ele bateu, ok? 108 mil, não, 12% aqui, e o 15% entra justamente no nosso retângulo aqui, que é abaixo dos 107 mil dólares, podendo ir até os 25, que dá uma região próxima dos 90 e poucos mil dólares. Eu acho muito. Eu colocaria aqui nessa linha roxa que eu marquei nos 98. Então, entre a linha verde e a linha roxa é a zona que eu enxergo, que eu projeto de acordo com o movimento cíclico do Bitcoin de possível correção no mercado. Por isso que eu tenho ordens nessa região. Vai chegar ou não? Eu não sei. Até agora, a ordem que eu entrei foi 108.800. Como eu vendi nos 115.30, mais ou menos aqui por cima assim, qualquer zona aqui eu posso entrar novamente. Quando eu entraria novamente, se eu perceber que ele não vai buscar a região que é o que para mim eu chamo de porquinho buchudo, que é a região aqui da correção, onde eu entraria se ele romper os 112 e começar a fazer candles semanais acima dos 112. Aí eu entro, ainda vou entrar mais barato do que quando eu vendi, mas com uma possibilidade mais assertiva de surfar a alta até a região dos 134 mil dólares até o final do ano. Isso eu levo mesmo para o Ethereum. O Ethereum está se comportando muito melhor do que o Bitcoin, ok? O Ethereum está se comportando muito melhor do que o Bitcoin, mas ele perdeu momentaneamente aqui esta LTA de suporte, né? Que é traçada aqui, onde a gente teve um acúmulo de liquidez nos 2.100, depois nos 2.400, depois 2.500, depois nos 3.300, depois aqui na região dos 4.000 e agora nós temos aí uma tentativa, né? Aqui ele veio nos 4.300 e ontem até mencionamos que ele poderia retestar essa zona de novo, essa LTA, né? Tá até aqui desenhado que ele poderia retestar e ao retestar ele fracassou. Inclusive o suporte dos 4.395 não foi suficiente para manter o Ethereum seguro e ele veio testar justamente a região da FIBO da 0.38. Tudo isso foi mencionado no vídeo de ontem, ok? Toda essa análise foi mencionada no vídeo de ontem. E o melhor, gente, é que no Imersão Cripto você vai aprender a fazer isso tudo super simples, super fácil, que você vai poder fazer desde a sua casa sozinho e tomar as suas decisões. Esse é o meu objetivo e eu sei que eu vou ajudar você a aprender, ok? Então, o reteste aqui que nós havíamos mencionado fracassou e ele foi buscar a FIBO aqui a 0.38 de FIBO nos 4.330. Zona que eu espero comprar Ethereum novamente aqui nos 4.078. Ele agora está um pouco abaixo da região que eu vendi, mas praticamente seria só eu ter segurado a ansiedade, porque eu vendi aqui nessa região dos 4.395. Então ele já está abaixo, eu já poderia recomprar, mas como o meu objetivo é fazer um position trade até o final do ano, o que é que eu vou fazer? Ordens de compra escalonadas. São ordens que a gente vai colocando, só que o maior volume da ordem entra nessa região aqui,
ok? Aqui você vai comprando. Aqui é como se você comprasse, eu vou comprar 5% hoje. Aí daqui a pouco ele cai um pouquinho mais, vou comprar mais 5%. Aí ele cai mais, agora eu já compro 10%. Aí ele entra na zona do porquinho buchudo, que é essa zona daqui. Aí você começa a comprar 20, 30 até você fechar o seu pote completo de compras aí, ok? Solana está se comportando muito bem aí. Já tá, mas ela pode, nada impede que ela volte no 167, mas se a gente pega a correção normal possível na Solana, essa zona é uma zona aqui bem provável aonde ela vai vir corrigir aqui. Tá marcado aí, 186 doletas, ok? Não se assuste, ela voltando nessa região é saudável para continuar subindo. É só uma oportunidade de você entrar para surfar uma alta ainda maior, porque mesmo quem está comprado nos 208 ainda vai ter alta na Solana. Pode não ter 100, 200, 300%, mas vai ter 30, 40, 50%, porque é possível Solana voltar a romper os $300 aí. BNB segue também maravilhosamente linda aí, mas eu também ainda não comprei. Eu quero que ela caia dessa zona verde escura do 839 e a minha zona de compra é abaixo dos 802. Ela vai chegar ou não, eu não sei, porque se ela fizer o mesmo que o Bitcoin em uma correção de 15%, ela entraria aqui nos $770, que para mim é a zona ideal. Tá marcada inclusive aqui a zona do porquinho buchudo dentro da BNB. Cara, eu tô muito entusiasmado porque eu sei que falta muito pouco tempo pra gente colocar muito dinheiro no bolso. É 3, 4 meses para o final do ciclo. Vai acabar o mundo de cripto? Não. Você ainda vai continuar ganhando dinheiro em 2026, em 2027, em 2028, em 2029, em 2030, em 2031. Qual é a diferença? É que agora é o momento de se acumular o máximo possível. Em um ciclo, você não fica rico. Você até muda de vida, porque você vai aprender, você vai estudar, você vai errar, você vai acertar. No segundo ciclo, cara, você já pode bater no peito e dizer, cara, já mudei minha vida. Já mudei minha vida. Agora, no terceiro ciclo, doutor, é perna para cima, bumbum para trás e liberdade financeira, liberdade conquistada. Terceiro ciclo. Então, tenha paciência. Você não vai conseguir no primeiro, você não vai conseguir no segundo. O segundo você já vai mudar de vida, mas no terceiro ciclo, doutor, você vai lavar a égua. Para não dizer outra coisa, viu? Você vai ver realmente aí. DOT fracassada, cara, sinceramente aí, eu ainda espero, né, ainda sonho em ver a DOT pelo menos nos $8 que ela bateu aqui. É possível acontecer, né, porque ela já fez uma vez, já fez duas vezes, então a terceira vez é possível, e eu tô de olho aqui, bateu a 0,61 de FIBO aqui nos $8, cara, eu não vou nem esperar alta, eu já saio desse projeto. Eu acho que eu tenho DOT, eu não lembro o meu preço médio, mas deve estar em torno de uns... Deixa eu ver se dá para eu ver aqui na nossa calculadora de DCA, gratuita para você baixar, tá aí na descrição. Baixa e utiliza para controlar o seu DCA aí, ok? Polkadot, $5,21 é meu preço na Polkadot, meu preço médio. $5,21. Então, mínimo, eu preciso que ela rompa os 5,21, que é mais ou menos aqui um pouco acima dessa região aqui de resistência, para poder eu recuperar o dinheiro que eu investi na Polkadot. Mas a bronca tá grande. Etena, vamos olhar a Etena aí que eu estou acompanhando. Etena, deixa eu colocar aqui em cripto. Estou acompanhando a Etena, tenho bastante ENA aí que ganha do airdrop. Zonas da ENA aqui. Ó, ela veio novamente na 0,32 de FIBO aí, mas a zona importante de compra seria na 0,61. Entre a 0,5 e a 0,61, que daria a Etena entre 55 e 48 centavos para surfar a nova alta da ENA. Lembrando que Etena ainda não rompeu o topo histórico e o SD da Etena, que é a moeda estável da Etena, já está entre as top 20 em capitalização, ok? Aqui, ó,
já está entre as top 20 em capitalização. Cadê ela aqui? Aqui, ó. Ethena USDE está em 13º lugar. É atualmente a terceira maior stablecoin. Já ultrapassou até a DAI. Ó, Tether, USDC, Ethena USDE e DAI já está em 26º. Então hoje o dólar da Ethena já é o terceiro maior dólar, o que vai fazer com que esse ecossistema possa crescer bastante. E o token ENA ainda não está nas top da topzera não, entendeu? O token ENA, ele está aqui na posição 30, já está até bem, viu? Já está até bem, mas é um token bem provável de entrar nas top 20, até beliscar as top 10, viu? Até beliscar as top 10, pelo que eles estão entregando aí, ok? Aviso aí para quem comprou o celular da Solana e o Solana Mobile, eles já estão entregando e a partir de 8 de setembro vai iniciar os aplicativos aonde, na verdade, esse celular da Solana vai virar uma grande fonte de airdrops, porque todos os projetos que lançar os seus dApps dentro dele, vai liberar tokens para quem tem o token oficial, que é é como um Soulbound aí. Deixa eu ver como é o nome aqui que ele diz. Acho que não está aqui não. Mas quem tem o celular da Solana tem esses tokens que eles não podem ser vendidos. Eles simplesmente ficam na sua carteira para poder você garantir o recebimento dessa quantidade de projetos que vai ter dentro da Solana. Inclusive, ó, muita prioridade de acesso e recompensas em tokens DePIN, ok? Ó, rendimento de DeFi, recompensas comerciais, acesso antecipado e bônus para jogos mobile, acesso prioritário e recompensas DePIN, recursos sociais de pagamento exclusivo, tudo dentro do Solana Mobile. Eu estou esperando o meu, ainda não recebi e quero estar com o meu antes que eles comecem esse projeto aqui, dia 8 de setembro. Sobre a linha, né? Cara, esse airdrop da linha pode explodir financeiramente o bolso de muita gente, porque muitas carteiras foram identificadas como Sybil, ou seja, como bots. Poucas têm o Proof of Humanity. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem o Ethereum Name Service da linha, a gente tem o Proof of Humanity, a prova de humanidade, que eu não sei, o Humanity, sei lá como é o nome disso. Eu não sei em que posição a minha carteira tá pelos LXP, ok? Eu não encontrei aqui, mas pelo LXPL, que foi quem farmou os protocolos de DeFi, eu tô na posição 45 de 2 milhões de cripto. Então eu estaria, sei lá, entre os top 22%. Acredito que dê para pegar um bom airdrop, elegível para vários budgets aqui desse Wancer aqui. E cara, muita transação. Eu fiz um volume de quase 50 mil dólares aqui de transação. E deixe sempre um dinheiro na conta. Eu vou até aumentar isso aqui para 200 dólares. Porque muita gente, na hora de receber o airdrop, fica de fora por não ter mínimo 200 dólares na carteira de token Ethereum. Então fique ligado, mantenha token Ethereum aqui na sua carteira. Hoje mesmo já vou aumentar isso para não correr risco de ficar de fora. E simplesmente foi usando esse DEX SyncSwap já há muito tempo que eu entrei nessa pool aqui. Nessa pool eu entrei em janeiro, então só aqui nessa pool eu já estou há 8 meses que ela tá. Eu entrei com 631 dólares, agora ela tá com 761 dólares e tá aí rendendo. O mais importante para mim é somando movimentos dentro da blockchain da linha. Fora a EtherX, que a gente está farmando e fazendo a estratégia de juros compostos, que eu subi o vídeo ontem para membro. Se você ainda não é membro, seja membro Tor e tem acesso a aulas específicas aí que a gente dá e a vídeos exclusivos. E continuo na minha backpack aqui, farmando para ganhar airdrop. Ontem eu fiz um longzinho na Link, ganhei 34% aqui. Ainda deu uma boa para mim, ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa.
Então, eu acho que concluímos o vídeo de hoje aí, fantástico. Aproveite, gente. Imersão Cripto realmente pretende mudar a sua vida. Desde que você seja iniciante, intermédio ou até avançado, com certeza terão aulas lá que serão muito úteis e coisas que você nunca ouviu falar, a gente vai estar trazendo lá para vocês, ok? Com aulas atualizadas até dezembro de 2025. Deus abençoe a todos. Eu espero que tudo na sua vida se realize dentro daquilo que você projeta para a sua vida, tá bom? Fique com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.